São 10h36, estamos de volta com o programa do Povo e agora vamos conversar com a advogada Lidiana Beltrame Menezes. Ela é especialista em direito da família e sucessões e a gente, recebeu uma triste notícia que foi o falecimento da Preta Gil, aí no domingo. Isso. E hoje a gente vai falar sobre a herança da Preta Gil. Bom dia, Lidiana. Bom dia, Gliciana. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Nós sabemos que a Preta lutou muito, contra o câncer. Verdade. E no domingo fomos surpreendidos com essa triste notícia, Gliciana? Verdade. E a gente acreditava muito que ela conseguiria, ela estava Recuperar, bem forte, Uhum. Mas infelizmente ela não conseguiu e recebemos essa notícia. E aí eu recebi muitos questionamentos: como é que vai ficar agora a herança dela? Quem que vai receber? O pai, o Gilberto Gil que vai receber? Como que funciona isso? Então, eu quis trazer um pouquinho para os nossos ouvintes aqui entenderem sobre esse procedimento agora, tudo que vai ter que ser realizado e quem vai receber aí toda essa herança e os bens que a Preta Gil deixou, né? Pois é, triste notícia mesmo. Eu, sinceramente, quando ela deu que ela internou a primeira vez, depois ela saiu, ficou bem, teve uma recaída e voltou. Aí eu pensei, nossa, tomara que ela recupere. Aí depois ela já estava bem. Quando ela chegou aí para os Estados Unidos, ela foi atrás de um tratamento, mas ela foi bem, né? Graças a Deus. Infelizmente, ela não conseguiu. Realmente vai deixar aí um vazio no coração de muita Saudades, gente. Vai deixar saudade. Uma voz muito bonita, né? Então vamos lá, Lidiana. Como funciona e o que é a herança da Preta Gil? Vamos lá, Gliciana. A gente já comentou aqui algumas vezes, com os nossos ouvintes, o que vem a ser a herança. Então, a herança é todo aquele conjunto de bens, de direitos e de obrigações que uma pessoa que falece deixa, Então, quando a gente fala em conjunto de direitos e obrigações, nós estamos falando de todo o patrimônio, mas também de dívidas, As pessoas muitas vezes se esquecem que as dívidas elas acabam entrando ali também dentro da herança. Tá? Então, no caso dela, nós temos imóveis, que se sabe que ela tinha bastante imóveis. Temos também cachês de shows, Nós temos valores de propagandas publicitárias que ela tinha também, direitos autorais de músicas, até da sua imagem também, assim como valores de investimento, valores em banco. E, como a gente acabou de mencionar aqui, alguma dívida que ela possa ter deixado. Às vezes, algum imóvel, algum bem que ela não tenha pagado 100%, que foi comprado à prestação, que estava financiado ou que ainda não tinha sido totalmente quitado, essa dívida também ela é deixada, tá? Então, isso vem a ser herança. É tudo que a pessoa deixou. Os bens, os direitos e também as dívidas, tá? Então, no caso dela, ao que se sabe, a estimativa do que ela deixou de patrimônio está entre 20 a 30 milhões, pelo que eu apurei aí nos noticiários, está estimado nesse valor, um valor bem considerável, né, Gliciana? Entre 20 e 30 milhões. Então, apura-se todo esse patrimônio, faz a somatória total do que ela deixou, abate-se as dívidas, se existirem, e aí o que ficar de patrimônio, aí sim é passado para os herdeiros ali, mas sempre a gente lembrando que o patrimônio que a pessoa deixa, ele vai ser somado pelas dívidas, que as pessoas muitas vezes esquecem, Porque a gente fala, as dívidas elas não passam para os herdeiros, realmente elas não passam, mas na proporção em que os bens deixados, os valores deixados, paga aquela dívida, ela tem que ser abatida, A gente já falou isso aqui algumas vezes. Sim. As pessoas querem herdar a fortuna, mas as dívidas não, Isso, exatamente, só a parte boa. Só a parte boa. Então, quem vai ficar com a herança dela? Pois é, eu vi muita gente falando, o Gilberto Gil vai ficar com a herança, Ou o ex-marido, como que fica essa questão? A Preta, ela era divorciada, Então, ela teve um filho e, ao que se sabe, ela não deixou testamento. Então, pela lei, o que vai acontecer? Todo esse patrimônio dela, a herança dela, vai ser exclusivamente para o filho, tá? O pai não recebe. A mãe também, pelo que eu pesquisei, é viva, também não recebe.
O ex-marido não recebe nada. Porque já eram né? divorciados. Quem vai receber é somente o filho. A situação seria diferente se ela fosse casada ainda. Porque ela era casada no regime de comunhão parcial de bens. Ou seja, metade do patrimônio seria do marido. Então, desses, vamos colocar aí 30 milhões, 15 seriam do marido. Não como herança, mas por ser marido, pelo regime de comunhão, pelo regime de bens de comunhão parcial, né? E aí, ele teria metade, que é os 15 milhões, como meeiro e não como um herdeiro. Só a outra metade, que seriam os 15 milhões aí, que iria para o filho, né, dela. Tá? Então, a situação muda completamente, né? Então, por isso que a gente sempre fala que cada caso é um caso e a gente sempre tem que analisar. Lembrando que tá muito recente para a gente falar ainda se tem testamento ou não. Estamos falando de uma situação em que não existe testamento. Sim, pode ser que ela tenha deixado, mas ainda não foi anunciado. Exatamente, né? Porque ela faleceu no domingo, nós temos aí 2 dias, não deu nem tempo da família começar a tomar as providências legais. Porque no caso, se ela tiver deixado o testamento, a metade da herança, ela poderia deixar para quem ela quisesse, só outra metade que seria para o filho. Exatamente, 50% ela poderia dispor. Tá aprendendo, Gleciano, tô gostando de ver. As nossas conversas estão dando certo, né? 50% ela poderia dispor. E eu acredito que ela tem grande chance dela ter deixado um testamento, porque ela já estava doente há mais tempo. Ela sabia o que poderia acontecer. Tanto que hoje eu vi uma reportagem que ela tinha deixado o pedido de onde ela gostaria de ser velada, né? Então, ela já sabia, né, da situação, que isso poderia acontecer a qualquer momento. Então, eu acredito que ela deve ter deixado organizado, sim. Sim, até porque tinham muitos amigos em volta dela, e teve um em específico, que eu não vou me lembrar o nome, mas que ele deixou a carreira dele, ele parou de trabalhar para cuidar dela, né? Eu não sei se você viu essa notícia, mas ele, na época em que ela descobriu a doença, foi mais ou menos a época em que ela se divorciou, e esse amigo saiu do trabalho para ficar cuidando dela. Olha só. Então, eu acredito que ela possa sim ter deixado uma parte dessa herança para ele. Né? Porque afinal ele abriu mão de tudo, abdicou de muita coisa para poder estar ali ao lado dela, apoiando nesse momento, né? Um amigo que esteve muito presente. Me parece que ela era rodeada de muitos amigos, né? Graças a Deus ela era uma pessoa muito bem, muito tranquila com relação a isso, e todos estavam sempre ali presentes, passando esse conforto, esse carinho, né, para ela. Então, pode sim que ela tenha deixado, né, às vezes até alguma coisa para alguma instituição. A gente sabe aí que tinha bloco de carnaval dela, né, tem instituições aí de caridade. Então, é possível sim que ela tenha deixado algum valor destinado a essas pessoas, né, e às vezes até ao próprio pai ou alguma outra pessoa que a gente ainda não sabe. Né? Então, repito para os nossos ouvintes, até o momento não foi noticiado que tem um testamento. Mas, se tiver um testamento, e essa situação que nós estamos falando aqui agora pode se alterar. Porque aí o que está no testamento é o que vai ser aplicado, e não o que está na lei. Né? A partilha pode ser feita de forma diferente. E aí o filho não ser o único herdeiro, ter mais pessoas ali recebendo. Sim, né? Sim, verdade. Então, assim, para quem, né, nunca ouviu a gente falando sobre testamento, mas especificamente o testamento é um documento onde a pessoa deixa ali, né, as suas vontades para quem que quer que deixe a herança, sendo que tem que se seguir as regras, né? Questão de porcentagem dos filhos e de marido, caso haja, que não é o caso da Preta Gil. Nesse caso dela, Lidiana, vai ser até... eu tô gostando de ver, Graciane, que você tá aprendendo, né? Fera já. Pode me chamar, porque eu sou isso aí. Aqui, eu estava pensando aqui, vai ser um dos famosos mais fáceis de resolver herança, né? Porque não tem aquele monte de filho, aquela briga, aquela partilha com o ex, com o atual, com o filho, com o filho bastardo, com o filho legítimo, né? Então é X e pronto, né? E como ele é um filho só, vai ser até mais fácil o entendimento, até mesmo se ela tiver deixado parte da herança para outras pessoas. Sim, claro que o testamento a gente fala que é a última disposição de vontade. Como você falou, a pessoa ela vai descrever como ela quer que seja dividida ali os bens dela, né? Existe
a possibilidade do filho não concordar e tentar contestar o testamento. Existe, sempre existe. Mas eu acho muito difícil, primeiro porque, ao que me parece, ele é uma pessoa muito tranquila. E segundo também, com certeza ela tinha bons advogados assessorando. Então ela Ela fez... não ia fazer uma coisa errada, Sim, né? ela deve ter feito um testamento Sim. público, né, no cartório, cumprindo todos os requisitos. Acredito que dificilmente conseguiria anular esse testamento, porque por mais que ela estivesse doente e tivesse feito já depois da doença, ela estava plenamente lúcida, né? A doença não afetou a capacidade dela, que é um dos requisitos para a gente fazer o testamento. A pessoa precisa estar lúcida. Ela tinha a lucidez, ela tinha problemas de intestino, de outras coisas, né? Ela teve que ficar com aquela bolsa e tudo, mas a lucidez dela, ela nunca perdeu. Não. Né? Então, dificilmente, se esse documento existir, eu acredito que dificilmente seria anulado, né? Até mesmo pelo auxílio dos profissionais que ela tem ali, que ela tinha, esse documento deve ter sido muito bem feito para que tudo ocorresse da forma mesmo que ela quisesse, tá? E como que é o procedimento para o filho receber a herança? Aí, vamos lá. Na situação que não deixou, de fato, o testamento, que é o que nós estamos, né, supondo aqui, ele vai fazer um inventário para transferir o patrimônio. Então, vai levantar todos os bens, né, estipular tudo ali, empresas, contratos, imóveis, investimentos, tudo, ver se tem alguma dívida, quita a dívida e o restante ele passa para o nome dele por meio do inventário, tá? Então, o inventário, nós já falamos aqui, a transmissão, é a transferência dos bens de quem faleceu para o herdeiro. Então, se ele for o único herdeiro, fazer essa transferência por meio do inventário, que pode ser, inclusive, por cartório extrajudicial, porque ele é o único filho, então não teria nenhuma briga, né? Ele é maior de idade, então, sem problemas nenhum. Se temos o testamento, aí o que nós temos que fazer? Entrar com um processo, e aí precisa ser um processo judicial, de abertura e cumprimento do testamento, para que o juiz valide que aquele testamento de fato está correto, cumpriu todos os requisitos legais, vai ser feita a partilha da forma que está no testamento, e aí sim pode ser feito extrajudicial se todos os envolvidos ali estiverem de acordo. Se não, tem que ser um processo judicial, porque alguma coisa ali pode ser que seja discutida, tá? Agora, por exemplo, vai se fazer o inventário e pagar as dívidas. Aí suponha que ela tenha deixado o testamento e deixou X porcentagem, X valor para outras pessoas. Aí, primeiro paga-se a dívida para depois dividir o restante, né, para essas pessoas receberem. Não é só o filho que vai arcar com a dívida, não. Não, a dívida, para que seja transferido os bens, a dívida tem que ser paga. Então, vamos supor que são 30 milhões de patrimônio, porém tinha 10 milhões de dívidas, né? Um exemplo bem absurdo, mas pagou os 10 milhões, sobrou o quê? 20. Esses 20 vão ser divididos na proporção que ela deixou. Tá? Da forma em que ela colocou ali no testamento. Por isso que é importante a gente ter essa noção e entender, porque olha como que muda toda a situação. Se ela não deixa um testamento, o filho recebe tudo, não tem problema nenhum. Se ela faz um testamento e muda a forma como os bens dela vão ser divididos, isso daí altera toda a situação, de forma que pode ser que nem se consiga fazer esse inventário de forma extrajudicial, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso e entender que o inventário é sempre do que foi deixado por quem faleceu. Eu vi esses dias para trás uma entrevista da mãe da Marília Mendonça, acho que é Dona Ruth que ela chama, se eu não me engano, falando o seguinte, que a Marília Mendonça, a herança dela, tá uma briga na justiça dela, né? Foi uma morte trágica, né? Então, assim, ninguém poderia imaginar, né? Diferente da Preta Gil. E eu vi ela falando, acho que foi uma entrevista em um podcast, que a herança estava sendo discutida, mas que 30% era dela, 20% era do filho, não sei quanto por cento do ex-marido. Ela arrumou uma confusão com a herança. E eu ouvi ela falando isso no podcast, e eu fiquei assim, gente, mas ela tá fazendo uma salada de frutas ali, e tá errado, porque a herança da Marília é só do filho.
Ela não era casada, ela não deixou testamento. Uhum. Então é só o Léo que tem 100% da herança. O que a mãe dela estava confundindo, a dona Ruth, é que ela tinha algumas empresas junto com a Marília. Uhum. Porém, essas empresas onde ela tinha a parte dela, ela continuava sendo dona, não como herança, mas porque ela já era dona ali, ela já tinha um percentual. Então, ela estava fazendo um pouco de confusão com isso. E aí a gente começa a ver como que as pessoas têm a dificuldade de entender. Porque ela estava falando, e quem não entende acha que ela estava certa, porque ela estava falando com uma propriedade. Sim. Não, porque 30% é para não sei o quê, 20% para mim, o Léo vai receber não sei quanto. E eu falei, gente, mas tá tudo errado isso que ela tá falando. Não procede, porque se não tem testamento, se ela não era casada e o Léo é o único filho, é tudo para ele. Então as pessoas às vezes confundem Por muito a isso. briga pela guarda da criança, né? A Linda vai mais além, porque ao que a gente sabe, o pai do Léo apresentou provas de que parece que o filho não estava sendo bem cuidado. E eu acho que devem ser provas bem, assim, sérias, vamos dizer assim, porque para uma avó que tá com o filho, com o neto, desde que a mãe faleceu, na verdade, desde antes, que era ela que ficava com o neto, perder a guarda dessa forma, por mais que seja uma medida liminar que pode ser revertida, eu acho que ele apresentou provas muito sérias de que o menino não estava sendo bem cuidado. Primeiro, porque essa questão dela já estar com o menino há um determinado tempo. Segundo, porque ele faz shows, ele viaja muito. Então, assim, o juiz não tira uma criança do lar que já, teoricamente, está tudo bem, dessa forma. Principalmente em sede liminar. Então, eu acho que ele apresentou provas ali disso. Uma das confusões que está dando é sobre o valor pago dos honorários dos advogados, que ele não concorda com o valor, mas que ela em vida tinha combinado junto com a Marília e tem um contrato que era 20%, e aí ele está falando que é dinheiro que o filho está perdendo, e aí, né, tá essa confusão. Então, existem pessoas que concordam, que falam assim, não, mas tem que diminuir mesmo, tá muito. Outros falam assim, gente, mas se a Marília fez um contrato em vida, né, porque se tem um documento. Então, quem tá certo, quem tá errado, às vezes não é certo e errado, né? Às vezes é um pouco de bom senso que falta ali. E aí, quando a gente sabe que tem dinheiro envolvido, as coisas ficam mais, assim, acaloradas, né? Então, tem sempre essa questão. Então, a gente tem que ter esses cuidados, de buscar, de fato, entender, né? Outra dúvida muito comum, Gliciana, eu sou filho único, então eu não preciso fazer inventário. Precisa, gente. Mesmo que é filho único, é o caso do filho da Preta aí. Tem que fazer um inventário. Mas eu vou herdar tudo de todo jeito. Ok, mas legalmente falando, se o inventário não foi feito, ainda está tudo no nome da pessoa que faleceu, né? E nós ainda temos aquelas questões dos impostos que são pagos, que é o ITCD, ou ITCMD, ou ITD, depende do estado, porque é um imposto definido pelo estado. Então, cada estado tem uma alíquota, né? Aqui em Minas nós temos 5%, como valor fixo desse imposto, que é o imposto de transmissão, causa mortes e doação. Em outros lugares é de 8%, é de 2%, então vai variar do estado, né? Provavelmente ali ela tinha imóveis em mais lugares, o patrimônio dela não devia estar só. Né? Então vai ter até mesmo, talvez até fora do país, né? Até fora do país, muitas vezes, então vai ter que se analisar, porque tem a competência territorial, né? Esse bem está aqui nesse estado, tem que ver o que esse estado está falando, esse bem está no outro estado, então tem que analisar todas essas questões, é um patrimônio mais vultuoso, então a gente tem que analisar. E aí, esse imposto, em Minas, né, nós já falamos aqui que a gente tem 15% de desconto para o pagamento se o inventário for finalizado, se o imposto for finalizado em até 90 dias. Tem lugares que tem esse desconto também, às vezes menor, mas às vezes maior, vai depender da localidade. Então, tem todas as questões que vão interferir. E aí, depois de 180 dias, você já começa a pagar, por exemplo, multa, juros, né? Então, se você vai deixando, é um filho só, mas aí depois eu faço, depois... Quando a gente assusta, o tempo tá voando, Gliciana, passou 5, 10 anos. Se você vai regularizar aquilo dali, porque quer vender o imóvel, porque quer fazer qualquer coisa... Aí, você vai pagar uns juros absurdos, o valor vai estar muito caro. Muitas vezes, dependendo do valor do bem, não vai compensar você fazer aquilo dali, mas para você vender, você vai ter que fazer. Então, fica aquela bola de neve, vai virando um imbróglio que chega uma hora que a pessoa, para ela resolver,
ela vai ter que gastar muito dinheiro, né? E muitas vezes ir para o judiciário. Então, a gente tem que ter esses cuidados. Então, filho único tem que fazer inventário. Se tiver testamento, tem que fazer inventário da mesma forma, porque tem gente que às vezes, não, vou fazer testamento, então não preciso de inventário. Depende. Muitas vezes vai ter que fazer inventário. Vou fazer doação, né? Nós já falamos da doação. Fazer doação não tem que fazer testamento. Depende. Todos os bens foram doados? Não foram? A pessoa comprou mais algum bem depois dessa doação? Então, a gente tem sempre que analisar cada caso. Então, assim, estamos especulando aqui, inicialmente, como que fica isso para os nossos ouvintes terem uma primeira ideia, né? Até na hora que forem ouvir agora as notícias, que agora vai ter muita notícia falando sobre isso. Então, para eles entenderem. Nossa, eu ouvi na rádio que a herança é tudo que ela deixou. O inventário é para transferir. Então, para os nossos ouvintes familiarizarem, né? Mas eu acredito que, né, nas próximas semanas, quando a família for fazer, de fato, o inventário, o filho e tudo, vai se descobrir, sim, que tem o testamento. Sempre que a gente vai fazer um inventário, Gliciana, a gente tem que buscar, a gente faz uma busca para ver se algum testamento foi deixado. A gente faz uma busca pública nos cartórios. Né? Hoje nós temos vários sites aí que você consegue, aqui em Minas, achar um testamento que foi feito, por exemplo, lá em Manaus. Tá? Então, a gente consegue pelos órgãos aí, pelo site do Sensec, registrocivil.org. Nós temos a tecnologia, graças a Deus, está vindo para ajudar muito nesse sentido. Né? Então, porque dependendo do estado, o valor do testamento muda. Então, por exemplo, lá em Brasília, é um dos testamentos mais baratos que a gente tem no Brasil, né? Você consegue pagar um valor muito barato. Aqui em Minas, por exemplo, você vai pagar um percentual sobre o valor do que você está testando. Então, se for um patrimônio vultuoso, vai ficar um valor mais caro. Então, a gente tem sempre que analisar essas questões e sempre que for possível, a gente tem que entender, porque em algum momento a gente vai precisar de passar por isso, infelizmente, né, Gliciana? A gente sabe que a única certeza da vida é a morte. Apesar da gente não gostar, apesar da gente falar pouco sobre isso, de questões sucessórias, de direitos sucessórios, é algo que nós precisamos melhorar na nossa sociedade como um todo, porque um dia a mais é um dia a menos, né? Então, assim, nós caminhamos para isso, para o nosso fim. Óbvio que a gente todo mundo quer viver muito e tal, mas quando a gente pensa, né, assim como a gente fala que, olha, vamos pensar no qual regime você vai casar, vamos pensar em como vão dividir essas questões quando for falecer. Porque isso pode impedir lá na frente, né, brigas, né, toda essa questão que a gente sabe, principalmente quando envolve muito dinheiro, né, Gliciana? Envolve muito dinheiro, aí as pessoas ficam, o olho brilha e fica aquela coisa. Aí começa a confusão. Começa a confusão. Você vê o caso do Léo, né, do filho da Marília, nem tem irmãos, mas é a mãe com o pai e aquela confusão toda brigando. Então, assim, será que se tivesse pouco dinheiro, se não tivesse deixado nada, eles iam estar brigando tanto, eles iam estar fazendo tantas... na paz, né, tadinho? Então, sofre a criança. Então a gente tem que ter esses entendimentos, ainda que superficiais, para quando a gente precisar, a gente ter uma mínima noção, até para poder buscar os direitos, né, Gliciana? E sempre assim, buscar um advogado especializado, buscar orientação jurídica, né? Nós temos a Defensoria Pública aqui em Itabira, nós temos o SAGE da FUNSES, que ajuda quem não tem condições, às vezes, de pagar um advogado particular, né? Então, sempre buscar entender primeiro, porque muitas vezes a pessoa deixa de fazer porque acha que vai ser caro, porque acha que vai ser burocrático, e por vezes é muito mais simples, muito mais barato, muito mais fácil do que aquela pessoa acha, né? Esses dias para trás eu atendi uma pessoa que foi só para entender o que era que a mãe não tinha deixado, não tinha bens, mas deixou um resto de dinheiro em conta, era aposentadoria. E era um valor, assim, 3 mil reais, mais ou menos. Eu falei, não preciso de fazer inventário nesse caso, nós vamos fazer um alvará judicial. Sua mãe não deixou bens, não deixou carro, não deixou nada, é só esse dinheiro. A gente entra com o processo de alvará, pede o juiz a liberação. Aí ele, não tem que passar aquele procedimento. Não. Nossa, mas então que bom. Então, às vezes, a pessoa, ele estava achando que ia ser uma dificuldade danada. Ia gastar mais do que o que ia receber. Exatamente. Então, a gente, na hora que a gente senta para entender, óbvio que vai ter caso que vai ser realmente difícil, complexo, caro, se for aquele imbróglio todo. Mas, às vezes, a situação da pessoa não é tão difícil de resolver, né? E, às vezes, consegue o abatimento do desconto ali no imposto. Então, a gente tem sempre que analisar, buscar a orientação adequada para entender todas as questões, né? Certinho, Diana.
Aqui, obrigada, viu? Agora vamos aguardar aí, mas a notícia se a Preta Gil tem ou não testamento. Né? Deve sair essa semana, no máximo até semana que vem, a gente já deve ficar sabendo. Quem sabe na próxima semana, mesmo se a gente falar de outro tema, a gente abre um Traz, parêntese e dá uma conversada sobre Verdade. isso aqui, Gliciana. Aqui, muito obrigada, viu? Até daqui 15 dias. Obrigada, Gliciana. Obrigada aos nossos ouvintes aí. E até a próxima. Até.